Após ver essa impressora pequenininha por muito tempo no AliExpress, resolvi comprar para ver. A primeira coisa que chama atenção é o tamanho dela, que realmente é muito pequena e ocupa um espaço de 30 cm por 30 cm. Para você ter uma ideia, ela tem a altura de 5 rolos de filamento e quando olhada de lado também tem a largura de um rolo de filamento. Meu principal ponto para fazer review dessa impressora é sobre a facilidade de montagem, já que recebo muitas mensagens pelo Instagram de pessoas que querem começar na impressão 3D, mas têm medo da montagem da impressora, sendo que outros modelos que já vêm pré-montadas ficam acima de R$ 2.500. Outra coisa que chama atenção logo de cara é o fato da fonte dela ficar separada da impressora. Sobre o fato dela ser separada eu não tenho muitas críticas, mas no caso o fio que vai da fonte para a impressora é um pouco curto, não podendo deixar a fonte muito longe da impressora, isso sim eu achei um ponto negativo. Outro ponto interessante sobre ela é que apesar dela ter esse design diferente, ela ainda tem extrusora estilo Direct Drive, ou seja, apesar do eixo X ter um lado suspenso, ele ainda tem todo o peso do motor da extrusora para sustentar. Lembrando que a Ender 2 Pro, a Prusa Mini e a Hachiig V-Minion também possuem o mesmo tipo de design. Sobre suas especificações, vamos começar pelo tamanho. Sua mesa tem 18 por 18 cm e ela consegue imprimir até 18 cm de altura. Eu acho que 90% das minhas impressões caberiam dentro desse volume de impressão. Raramente possuo arquivos que precisam utilizar a dimensão total da mesa de impressão da minha Ender 3 V2 ou da Neptune 2S. Outro ponto dela é que ela não possui nivelamento automático, mas para mim eu não vejo isso como um ponto negativo, já que as minhas impressoras normalmente eu nivelo uma vez e raramente preciso nivelar de novo, tirando quando eu preciso fazer alguma manutenção. Aproveitando para falar de manutenção, queria lembrar que independente de qual impressora 3D você pegar, alguma manutenção vai ser necessária, mesmo você imprimindo uma vez por mês ou todo santo dia. Saber o funcionamento básico de uma impressora 3D é necessário para conseguir utilizá-la sem dor de cabeça, e às vezes pode ser até melhor comprar uma impressora mais simples do que uma impressora mais complexa que você não vai conseguir realizar a manutenção. Voltando sobre a mesa, ela tem esse parafuso que é para ajudar a ajustar o End-Stop Z. Eu gosto de tensionar as molas, deixando elas no meio do caminho, não tão tensionadas nem completamente soltas. Quando estão no meio, a mesa fica firme e possibilita um ajuste para cima e um pouco para baixo também. No movimento do eixo X e Y, ela possui guias lineares, mas no eixo Z continua um fuso T8 com roldanas. Acho que guias lineares são um avanço, mas não acho que trazem uma melhora na qualidade de impressão quando comparadas às roldanas de uma impressora que esteja calibrada e sem folga nas roldanas. Vou deixar na descrição um vídeo do canal Teaching Tech, que fala sobre isso e ele também acha o mesmo. Imagino que as guias lineares foram colocadas nessa impressora para diminuir o tamanho do carrinho do eixo X, e para dar um diferencial para essa impressora também. Ela não possui tensionador de correias no eixo X e Y, algo que por mim eu acho sempre necessário. Minha impressora estava fazendo um barulho bem alto vindo da base. Eu abri e notei que era o ventilador da placa. Então eu fiz um espaçador utilizando o próprio papel que veio da impressora e pronto, ela ficou extremamente silenciosa. Eu achei que os cabos estavam muito bem organizados, porém a parte que pecaram é na proximidade que alguns cabos ficam da correia do eixo Y. Como estava tudo aberto, eu aproveitei e corrigi rapidamente. A placa dela parece muito uma Robin Nano, lembrando que essa placa pode conter chips diferentes, e é importante caso você queira alterar o firmware dela. A minha, no caso, veio com o chip GD32. Ela vem com um slot a mais sobrando, caso você queira adicionar algum outro motor. Também já tem entrada dedicada para o BL Touch, mas para esse tamanho de mesa, acho difícil ter essa necessidade. A extrusora dela é uma Titan Clone, com um motor Pancake, que é basicamente um NEMA 17 achatado, que fica um pouco mais leve. Para colocar filamento, como ela é Direct Drive e não tem nenhum suporte na parte de cima, o rolo de filamento acaba ficando numa posição estranha, tendo que tomar cuidado caso o filamento não fique bem posicionado no suporte de filamento. Esse é o barulho dela em uma impressão que possui muita retração. Não esperava que ela fosse tão silenciosa, e ela acabou sendo mais silenciosa que a minha Ender 3 V2 com extrusor Sprite e a minha Neptune 2S. Sobre a manta magnética, eu nunca tinha usado esse modelo. Eu achei ela bem firme na mesa e também gruda muito nas impressões. Em alguns casos eu acho que até grudou demais, tendo dificuldade de retirar algum resto de filamento. Considerando essa posição estranha que o filamento acaba entrando na extrusora, o que pode ser feito é colocar um tubo Bowden na entradinha da extrusora, fazendo o que agora estão chamando de Bowden reverso, que acaba melhorando e facilitando um pouco o ângulo de entrada do filamento. Mas no final o que importa é como ele imprime. Para isso, eu decidi realizar alguns testes com o meu perfil do Prusa da Ender 3 V2 com extrusor Sprite, com a mudança do tamanho da mesa e da altura máxima de impressão.
Essas aqui foram algumas impressões que realizei nela. Fiz peças articuladas, peças pequenas, fiz também esses dois Calidragons em TPU. Considerando a dificuldade de impressão de TPU, eu gostei muito do resultado. Alguns pontos ficaram falhados devido à direção da ventoinha. Esse Homem-Aranha acabou ficando com bastante string, mas só a conclusão dessa peça já mostra seu potencial. Essa impressora está sendo utilizada como uma impressora de trabalho em fazenda de impressoras, ou seja, uma impressora que vai ter que trabalhar sem parar. Considerando o tanto que já estão utilizando ela, diria que essa pode ser uma impressora muito confiável. No final, minha opinião sobre a KP3S é a seguinte: sobre a mesa, a manta magnética da versão normal é muito boa. Comprei também a mesa de PI, mas nem cheguei a instalar pois gostei muito da praticidade e da aderência da manta magnética. A posição do filamento realmente não é das melhores, mas foi facilmente resolvido com o Bowden reverso, que é um guia para o filamento entrar num ângulo melhor. Em relação à fonte fora da caixa, temos que lembrar que o objetivo dessa impressora é ser compacta em cima da mesa, podendo esconder a fonte e lembrando que é uma impressora de entrada. Sobre o barulho dela, ao comparar com minha Ender 3V2 e Neptune 2S, diria que ela é a mais silenciosa. E no quesito impressão, eu achei ela surpreendente. Consegui tirar impressões muito bonitas, lisas, impressões articuladas, utilizei TPU sem dor de cabeça e também peças com muitas retrações. Caso você esteja começando ou procurando uma segunda impressora, eu recomendaria essa impressorinha pois ela me surpreendeu. Na cotação de hoje ela está saindo por R$ 1.269, já enviada do Brasil. E lembre sempre de conferir o lugar do envio antes de comprar pelo AliExpress. E se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário e caso eu tenha te ajudado, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Fui!